povo lindo, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pokévídeo aqui no canal. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em receber vocês aqui para falar sobre esse universo tão divertido que é Pokémon. O ano de 2025, sem sombra de dúvida, foi muito importante para a Pokémon Company. Apesar de ter tido que lidar com o sucesso da concorrência, dentre outros fatores adversos aí ao longo do ano, a franquia Pokémon ainda assim conseguiu agregar muitas coisas positivas nesse ano. A começar pela estreia da temporada Mega Voltagem de Pokémon Horizons, que foi estrategicamente roteirizada para promover o lançamento de Pokémon Legends ZA, o novo jogo da franquia que não apenas trouxe de volta a Mega Evolução, que é uma das mecânicas mais amadas pelos fãs, como também introduziu uma gameplay totalmente diferente de todos os outros jogos da franquia. Além disso, o fato da nova temporada ter tido um salto temporal de mais ou menos 2 anos na história, acabou causando uma grande repercussão na internet, tendo em vista que a passagem do tempo sempre foi um dos pontos mais controversos do anime clássico. Fora isso, teve o anúncio de Pokémon Champions para 2026, que é um jogo que vai sair para Nintendo Switch e para celulares, que promete agitar bastante a comunidade competitiva de Pokémon. E isso sem contar o Pokémon Pocopia, que é um novo jogo de sobrevivência ambientado no universo da franquia, que obviamente foi motivado pelo sucesso absurdo que Palworld fez. Pois é, cara, olha só que ironia, hein? Agora quem tá copiando quem, hein, dona Nintendo? Bom, até então parece que tá tudo beleza, né? O anime tá fazendo umas escolhas de roteiro interessantes, os jogos e o card game continuam a vender que nem água e por aí vai. Mas é aí que eu pergunto, cadê os filmes? O que aconteceu com eles? Porque desde o lançamento de Pokémon Segredos da Selva, que foi o 23º filme da série lá em 2020, nenhum outro foi lançado. E o mais curioso é que desde o lançamento do anime lá em abril de 1997, Pokémon sempre teve um filme sendo lançado todo ano. E esses filmes quase sempre tinham a mesma estrutura. Ou eles eram focados na história de algum Pokémon lendário, ou eles mostravam um Pokémon da próxima geração dos jogos, meio que dando um spoiler para os fãs do que estava por vir. Só que aí, depois de 2020, não teve mais nada. E os motivos para isso são vários, galera. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando: ah, Edu, isso aconteceu porque o Ash ia sair do anime. Aí os produtores decidiram fazer isso para as pessoas já irem se desconectando dele aos poucos. Bom, esse pensamento até faz sentido e em partes ele está correto. Mas por incrível que pareça, a saída do Ash não foi o motivo principal. A gente tem que lembrar que a partir da temporada Sol e Lua, o anime de Pokémon começou a ter uma grande redução na audiência. E é claro que essa queda de popularidade se refletiu na bilheteria dos filmes dessa época em diante também. Até teve um ou outro aí que conseguiu fazer um resultado melhor, mas nada que justificasse o investimento em novos filmes. Ou seja, no início de 2020, a situação do anime já não estava muito boa. E aí, logo veio a pandemia, o que dificultou e atrasou muita produção de filmes, séries e animes em geral. E com ela, surgiu um novo problema. As pessoas ficaram tão acostumadas a consumir entretenimento em casa e por isso acabaram perdendo o hábito de ir para o cinema. E como a Pokémon Company já tinha tomado a decisão de encerrar as aventuras do Ash, eles optaram em focar na série de TV ao invés de dividir os recursos e a equipe de produção para fazer um filme em paralelo e arriscar ter uma redução na qualidade da temporada final. Porém, é aqui que tá o pulo do gato. Porque filmes de Pokémon estavam sim sendo produzidos nos bastidores durante esse tempo. Vocês lembram que lá em agosto de 2024 rolou aquele vazamento colossal de informações da Game Freak e que inclusive tinha várias coisas sobre o anime de Pokémon? Pois é, segundo os relatos de um dos hackers, haviam informações e até trechos de um filme que apresentaria outros personagens e não teria a participação do Ash. E ele ainda comentou que esse filme teria um enredo bem mais adulto comparado ao da série principal. E só por curiosidade aqui, galera, eu tenho até uma teoria que eu já comentei aqui no canal de que esse filme originalmente era para introduzir os personagens de Horizons, mas com um conceito muito diferente do que ficou no final. Mas o fato é que esse vazamento acabou se tornando o último elemento dessa equação toda. Porque não dá para dizer o quanto desse material vazado a Pokémon Company ainda vai usar.
É bem provável que eles tenham descartado todas aquelas ideias e façam tudo do zero. E aí é inevitável que surja a pergunta: por que não existe filme de Pokémon Horizons até agora? E a resposta é bem simples na real. O primeiro motivo é por mera questão de popularidade. Os personagens de Horizons não têm apelo comercial suficiente para levar as pessoas pro cinema. Porque, cara, imagina só, se nem o Ash estava conseguindo fazer isso direito nos últimos anos da carreira dele, imagina a Liko e o Roy, que só tem 3 anos de estrada e ainda enfrentam rejeição de uma boa parte do público. O outro motivo é porque esse anime de Pokémon Horizons provavelmente não vai durar muito mais tempo. Já existem diversos vazamentos indicando que no final de 2026, uma nova geração de Pokémon vai ser lançada no próximo jogo da franquia que deve chegar para o Nintendo Switch 2. E eu tenho certeza de que com ela vai vir também um novo anime com novos personagens, exatamente no mesmo estilo do que tem sido feito com Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. Então, no melhor das hipóteses, o anime de Horizons ainda deve durar mais ou menos uns 14 meses. E aí surge outra pergunta, né? Será que a Pokémon Company vai voltar a produzir filmes de Pokémon? Cara, eu sinceramente acredito que sim. Mas em um primeiro momento, eu acho que eles só vão investir nisso quando eles tiverem algo simbólico para a franquia ou alguma coisa que precise ser comemorada. Até porque eu acho que nos últimos 5 anos eles passaram a maior parte do tempo só estruturando as ideias sobre como eles vão conduzir o anime daqui pra frente. E se eles realmente forem adotar a mesma estrutura dos animes de Yu-Gi-Oh!, é bem provável que pro anime de Horizons eles não façam filmes. E aí a partir do próximo eles voltem a fazer. E eu sei que isso ajudaria na divulgação de um novo anime e tal, mas tem várias opções interessantes que eles podem explorar. Eles não precisam fazer uma história necessariamente conectada com a série de TV. Eles poderiam muito bem usar os filmes para contar novas histórias do Ash, por exemplo. Poderiam aproveitar para criar histórias para um público um pouco mais velho, que com certeza iria se animar para ir no cinema ver. Ou até, quem sabe, filmes baseados em histórias dos games e do mangá. E agora, os serviços de streaming estão bem mais populares também. Eles poderiam até tirar um certo proveito disso. Falando sério, vocês acham que seria legal voltar a ter filmes de Pokémon? E o que seria legal para explorar neles a partir de agora? Me contem as teorias de vocês aí pra gente trocar uma ideia. E se você curte o universo de Pokémon, já captura sua inscrição no canal para você ficar por dentro das novidades que eu trago aqui toda semana. Vai ser incrível ter você aqui para bater papo e dar risada com a gente. Um grande abraço e uma semana cheia de energia e disposição para você. Valeu!